Definitivamente Hollywood não gosta de largar o osso quando um filme faz muito sucesso. Se ele deu muito dinheiro, depois já vem o filme 2, o 3, o 4, o 5... E, enquanto estiver sendo algo lucrativo, várias franquias ficam nessa marcha. Isso, obviamente, faz com que muitas delas se deteriorem, com uma continuação pior do que a outra. Isso aconteceu tantas vezes na história que já virou o senso comum. Se uma franquia lança muitos filmes, quer dizer que ela vai piorando. Mas se você acha que isso é uma regra, você se engana. Na verdade, existem diferentes franquias bem longevas que mostram que é possível manter o nível de qualidade com várias continuações. Algumas ainda por cima conseguem a rara proeza de melhorar com o passar do tempo. Mas como? Bom, se a gente analisar de perto, a gente vê que nem tudo está perdido no mundo das franquias com várias continuações. Para começo de conversa, vale investigar por que tantas franquias pioram com o passar do tempo. Eu diria que a raiz do problema está quase sempre em um mesmo fator: a incapacidade de evoluir. Nessa insistência de lançar continuação após continuação, pode ser fácil cair na armadilha da mesmice. Afinal, executivos de Hollywood não querem arriscar com algo diferente demais, algo que fuja tanto da fórmula estabelecida pelos filmes anteriores. A ideia é replicar o sucesso dos anteriores e, consequentemente, fazer a mesma grana, se não mais. O problema é que isso cria um cenário muito propenso ao comodismo. E assim você tem continuações que são meros repetecos. Os mesmos conflitos, os mesmos conceitos, as mesmas piadas, o que gera todo tipo de fadiga no público. Em alguns casos, como em Transformers, você começa a ter muita dificuldade para diferenciar uma continuação da outra. Já certas franquias começam muito bem com um conceito muito chamativo e diferente, mas depois a repetição fica tão grande que se perde qualquer senso de novidade. É exatamente o que aconteceu com a violência chocante da franquia Jogos Mortais, que começou como algo muito diferente, mas que parou de impressionar do mesmo jeito depois do 4º ou do 5º filme. E isso sem contar quando franquias lançam continuações que, francamente, não parecem acrescentar em nada. Você não tem uma evolução muito significativa dos personagens ou das temáticas, o que faz essas sequências parecerem totalmente descartáveis. Nessas horas eu penso nos filmes 3 e 4 de Shrek, nos filmes 3 e 4 de A Era do Gelo, nos filmes 3, 4 e 5 de Piratas do Caribe. O resultado são franquias que parecem ser ilustrações da lei do rendimento decrescente. Eles podem até aumentar a produção de filmes da franquia, mas o proveito que a gente tira de cada continuação parece só diminuir com o passar do tempo. Mas o que acontece se você faz o oposto disso tudo? O que acontece quando uma franquia consegue manter um senso de evolução constante? Aí a gente chega no outro lado da moeda. As séries cinematográficas que mantêm a qualidade ou até mesmo melhoram com várias continuações. Para algumas dessas séries parece que é uma questão de encontrar a própria voz. Nem sempre dá para definir uma identidade muito própria logo de cara. Às vezes é preciso se estabanar um pouco até se descobrir. Um excelente exemplo disso é Velozes e Furiosos. Os 3 primeiros filmes achavam que a identidade da franquia estava na moda dos carros tunados e dos rachas. Mas foi só a partir do 4º capítulo que eles souberam olhar para além disso e ver algo que afetava o público muito mais: o lado humano da história. Então, o fascínio por modificações de carro saiu para dar lugar à temática da família, de como esse grupo consegue se integrar com muita proximidade. O conceito da família virou algo tão essencial para Velozes e Furiosos quanto os carros em si, a ponto disso até virar meme. E essa mudança de foco fez muito bem para a série. Ok, eu não vou dizer que o drama de Velozes e Furiosos é o mais extraordinário. Na real, muitas vezes ele é bem risível. Mas é inegável que essa ênfase na humanidade dos personagens fez a gente se envolver muito mais com os filmes, criando alguns momentos até tocantes. Sim, é verdade que depois dessa melhorada, Velozes e Furiosos teve uma recaída com os filmes mais recentes. Mas o fato deles terem conseguido melhorar muito a série depois dos 3 primeiros filmes já mostra que eles tiveram mais visão do que a grande maioria das franquias de Hollywood. That's good enough for me. Outra franquia que eu preciso mencionar é a de Missão Impossível, possivelmente a melhor série de ação do cinema.
justamente porque ela só melhorou com o passar dos anos. O primeiro filme é bom, o segundo não muito, o terceiro volta a melhorar e do 4 em diante vira tudo um espetáculo. Porque do 4 em diante é quando a série encontrou o fator que a diferenciava das demais. A ação imprudente, ou seja, o encanto de ver cenas perigosíssimas e exageradas, sabendo que muitos dos componentes dessas cenas são reais. E a cada novo capítulo eles elevam isso a níveis mais impressionantes, sempre mantendo uma qualidade de encenação admirável. Também ajuda demais o fato de terem criado uma equipe de personagens muito cativantes, daqueles que nos deixam animados para rever a cada novo capítulo. Então, o que surgiu como um bom filme de espionagem acabou evoluindo até se tornar um exemplo do melhor que Hollywood consegue produzir no gênero de ação. Nesses dois casos que a gente viu até agora, as franquias começaram em um patamar e depois subiram para outro nível. Mas e quando a série já começa com um filme genial? É o caso de Toy Story, uma animação revolucionária. E a cada continuação eles conseguiram manter o mesmo nível de qualidade. Em termos estéticos, tudo fica cada vez mais deslumbrante graças à evolução das técnicas de animação computadorizada. Texturas são mais detalhadas, a luz volumétrica fica cada vez mais realista, o trabalho de câmera fica mais ambicioso. Mas tão importante quanto a evolução visual é a evolução emocional. Porque a Pixar sabia que não bastava manter os personagens como seres estáticos jogados em aventuras diferentes. Não, eles fizeram os protagonistas crescerem a cada filme, com novas lições que mudam as vidas deles por completo. O valor de criar uma comunidade acolhedora para compartilhar as coisas boas da sociedade. A importância de aceitar as mudanças da vida, mesmo aquelas pelas quais a gente não quer passar. A maturidade de deixar para trás o lugar de onde a gente veio e encontrar o nosso próprio caminho na vida. São lições que a gente foi aprendendo enquanto a gente crescia vendo esses filmes. E é por fazer os seus personagens crescerem tanto que Toy Story nunca perdeu a qualidade, mesmo com várias continuações ao longo das décadas. Beleza, já vimos então casos de franquias com 4 filmes, 6 filmes, 9 filmes. Mas e quando esse número passa das dezenas? São casos raros, mas não é impossível de achar. Tem o universo cinematográfico da Marvel, por exemplo, que revolucionou o mundo das franquias com essa proposta de fazer dezenas de filmes interconectados. E é evidente como a franquia melhorou com o passar dos anos. Ela nasceu com filmes medíocres, mas com o passar do tempo, a aposta no universo interconectado deu certo. Depois de tantas histórias de personagens individuais, eles puderam alcançar uma apoteose com os filmes de crossover, como Vingadores. Esses filmes de crossover da Marvel funcionam não só por causa da coletânea de personagens, mas também por causa do sentimento de recompensa após termos passado tanto tempo vendo as tramas individuais de cada herói. Foram horas de investimento em cada uma dessas linhas narrativas para depois ter a gratificação de ver tudo se conectar num grande evento. Ou seja, hoje, os melhores filmes da Marvel, que são esses de crossover, funcionam não apesar dos vários capítulos da franquia, mas sim por causa dos vários capítulos da franquia. Falando em franquias longas, 007. São 60 anos de filmes e mais de 20 capítulos sem sinal de que vão parar. E se teve algo que essa última era do Daniel Craig deixou clara, é como a franquia melhorou com o tempo. Obviamente, vários dos filmes mais clássicos são excelentes e alguns dos capítulos recentes são péssimos. Mas a longevidade trouxe muitos benefícios para o James Bond. Novas tecnologias permitiram a criação de cenas de ação cada vez mais impressionantes. Os tempos atuais também ajudaram a diminuir um pouco o lado mais problemático do espião, como a misoginia. E tem o fato de cada era ser uma chance de renovar o personagem, deixar ele mais cômico, explorar mais o passado dele, ou até mesmo deixá-lo mais humanizado. Por ser uma franquia tão longa, James Bond é retratado como uma figura quase lendária que passa por várias reencarnações. E o nosso olhar sobre quem é o 007 vai evoluindo junto. É um senso de novidade que se renova a cada 10 ou 15 anos. E se isso ainda por cima cria ótimos filmes de ação, melhor ainda.
Mas assim, por mais que eu tenha falado bem dessas franquias, ainda é frustrante perceber como elas são um retrato de uma indústria muito mais preocupada em fazer mais do que dar mais dinheiro. O mundo dos blockbusters com certeza pareceria menos cansativo se Hollywood ousasse deixar as franquias infinitas de lado e se dispusesse a contar mais histórias novas, a desenvolver mais propriedades intelectuais inéditas. Só que se for pra ter essas séries infinitas, pelo menos que elas valham a pena, certo? E felizmente existem casos que nos lembram que nem tudo está perdido. Com os exemplos do vídeo de hoje, a gente viu como tem mentes criativas em Hollywood que enxergam cada capítulo de franquia como uma chance de evolução e de renovação, ao invés de só entregar mais do mesmo, filme após filme. Sim, a fadiga das franquias é real. Mas fica um pouco mais fácil de esquecer esse cansaço se pelo menos algumas dessas séries conseguem nos manter empolgados a cada novo capítulo. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo? Porque essa é uma das recompensas que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. Pois é, uma vez por mês eu escolho um filme e aí a gente faz uma videochamada para debater juntos essa obra. E fora o Cineclube tem outros conteúdos exclusivos para quem apoia a gente. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem uma live exclusiva para a gente trocar uma ideia ao vivo, é muita coisa legal. Vocês conferem os detalhes da nossa campanha do Apoia-se clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.